assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Mateus relata o seguinte: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem assim também os publicanos? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos à leitura do que Kardec comenta a respeito desse assunto. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua própria consciência sobre os seus atos, ele se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se deixou escapar, por vontade própria, alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se ele fez aos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. Ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a permissão divina. Submete-se em todas as coisas aos desígnios do Pai Celestial. Ele tem fé na vida futura e, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens materiais passageiros. Ele sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as desilusões são provas e expiações. E a todas aceita sem queixar-se. Esse homem repleto de sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses ao que seja justo. Ele encontra a sua satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, na felicidade que dá aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes de pensar em si próprio. É de cuidar dos interesses dos outros antes de cuidar dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todas as pessoas, sem distinção de raças nem crenças, porque ele vê todos os homens como irmãos. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança qualquer condenação contra os que não pensam como ele. Em todas as situações, a caridade é o que orienta as suas ações. Ele considera que todo aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a sensibilidade de alguém com seu próprio orgulho e seu desdém, que não desiste da ideia de causar um sofrimento ao próximo, uma contrariedade mesmo que pequena, quando poderia evitá-la, que esse alguém está faltando com o dever do amor ao próximo e não merece a clemência da justiça divina. Ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E apenas se lembra dos benefícios que lhe fazem, porque ele sabe que será perdoado assim como ele próprio tenha perdoado aos outros. Ele é indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo necessita da indulgência, e lembra dessas palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não se alegra em procurar os defeitos dos outros e nem colocá-las em evidência. Se a necessidade o obriga a conhecê-los, ele procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Ele estuda as suas próprias imperfeições morais e trabalha sem cessar para combatê-las. Todo o seu empenho tende a que ele possa dizer no dia seguinte que traz alguma coisa de melhor dentro de si do que tinha na véspera. Ele não procura dar valor à sua inteligência nem aos seus talentos com o sacrifício de outras pessoas. Aproveita, pelo contrário, todas as oportunidades para destacar as qualidades de seu próximo. Ele não se envaidece de sua tarefa nem de seus predicados pessoais,
porque ele sabe que tudo que lhe foi dado poderá ser-lhe retirado. Ele usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que são um depósito de que deverá prestar contas. E sabe que o emprego mais prejudicial que lhes poderia dar será o de utilizá-los para a satisfação de suas paixões. Se a ordem social coloca homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência. É que sabe que todos são iguais aos olhos de Deus. Ele usa de sua autoridade para lhes levantar o ânimo e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que lhe possa tornar mais sofrida a posição de subalternos. Ele, quando ocupa a posição de subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua situação e se empenha em cumpri-los conscientemente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes deu a lei da natureza, como desejaria que fossem respeitados os dele. Não estão enumeradas aqui todas as qualidades que revelam o homem de bem, mas todos que se esforcem para adquirir aquelas que mencionamos estarão no caminho que conduz a todas as outras. Virtude, capacidade de atingir os objetivos ou os efeitos de sua atividade, finalidade, utilização, etc., com eficácia, propriedade e mérito. As virtudes é que estão em voga nesse capítulo do Evangelho. São essas as virtudes humanas: benevolência, justiça, sinceridade, paciência, responsabilidade, sabedoria, otimismo, respeito, contentamento, autoconfiança, coragem, desapego, determinação, despreocupação, disciplina, empatia, estabilidade, honestidade, generosidade, humildade, flexibilidade, misericórdia, introspecção. São bastante as virtudes que nós precisamos adquirir. E é por isso que talvez a gente tenha que vir à Terra tantas vezes, porque acho que em cada uma a gente deve melhorar um pouquinho em algumas dessas, mas algumas ficam realmente para a próxima encarnação, porque não dá para fazer tudo de uma vez só. Eu penso assim. Talvez há pessoas que se esforcem muito e consigam melhorar muito em cada encarnação. Eu acredito que exista, né? Mas a minha experiência como ser humano encarnado na Terra aqui agora é de que esse trabalho é árduo, precisa uma atenção constante. Carlos Bernardo Gonçalves Pecoche, conhecido como Ransol, ele tem um livro que eu gosto muito, chama-se Deficiências e Propensões do Ser Humano, onde ele relata as nossas deficiências e as propensões que todos nós temos. Evidentemente, alguns têm mais uma coisa, mais outra, mas sempre temos algumas propensões a algumas deficiências que nós precisamos estar alertos para poder tentar erradicar. Ele diz o seguinte: ninguém pode afirmar que domina conscientemente o campo de sua própria psicologia, se não enfrentou antes com êxito as falhas que o angustiam. Desde que o homem começou a ter as primeiras noções de moral, vem-lhe sendo repetido que deve elevar a vida e ser melhor, mas foi-lhe ensinado positivamente como fazer para obter êxito? Em geral, as ideias que foram inculcadas na mente dos homens sempre tiveram o fim de submetê-lo a comando e são baseadas em dogmas. O quadro de deficiências que a criatura humana apresenta desde que nasce até o final dos seus dias poderia parecer desalentador. Entretanto, isso não deve abater seu ânimo, pois é preferível conhecer os inimigos que temos dentro de nós para combatê-los com lucidez mental, a ignorá-los enquanto ficamos à mercê de sua tirana influência, suportando os desgostos que sofremos constantemente. Comprovando-se que já superamos algumas deficiências, é natural que queiramos ajudar ao próximo a se libertar delas. Existem alguns ditos populares, por exemplo, quem é bom já nasce feito, pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Nós sabemos que não é bem assim, não podemos
profetizar assim a respeito das outras pessoas, né? Porque todos nós estamos trabalhando para nos melhorar, alguns conscientemente, outros não, mas essa é a razão pela qual estamos aqui. A deficiência é um pensamento negativo que, alojado na mente, exerce forte pressão sobre a vontade do indivíduo, induzindo-o continuamente a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. Em sua presença, dificilmente alguém comenta, deixando para fazer na sua ausência. Isso acontece com todos nós, né? Quando conhecemos determinada pessoa que sabemos que tem a língua um pouco afiada, na presença dela nós ficamos quietos, não falamos nada, para que a nossa fala não vá ser levada para frente com outra intenção deturpada e acabe nos incriminando diante dos nossos conhecidos, nossos amigos. Uma deficiência em geral aparece de diversas formas e intensidade, de maneira que quase sempre é difícil de reconhecê-la. Para que saibamos quais são as nossas deficiências, é imprescindível nos conhecermos. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates, lá muito antes de Jesus. As feras, enquanto não forem domesticadas, serão sempre feras, assim como as deficiências. Sempre que o nosso ego necessitar de plateia, elas vêm à tona. As nossas deficiências estão sempre atrás da porta, prontas para entrar em cena a qualquer momento. Basta que o nosso ego se insufle um pouquinho, que venha a vaidade, venha mais à tona, e nós já saímos botando os pés pelas mãos. Não é verdade? Quais são as deficiências generalizadas no ser humano? Vou enumerar algumas. Falta de vontade, impulsividade, melindre, inadaptabilidade, indiscrição, obstinação, vaidade, falsa humildade, preguiça, desobediência, irritabilidade, inibição, soberba, desasseio, presunção, displicência, aspereza, impaciência, intrometimento, indisciplina, aspereza, egoísmo, desordem, brusquidão, intemperança, indiferença, cobiça, verborragia, teimosia, crueldade, inconstância, hipocrisia, curiosidade, negligência, rigidez e petulância. Não é fraco, né? Não é fraco esse arsenal de deficiências que nós, seres humanos, nos defrontamos na nossa existência. Aprendemos algumas, outras trazemos do berço, já trazemos isso de outras encarnações presentes no espírito. Então é preciso trabalhar muito. Nesse capítulo onde Jesus fala em sermos perfeitos, como Deus é perfeito, eu tenho uma ideia que já falei, tem inclusive um vídeo meu que está gravado no meu canal do YouTube, chamado Não Temos Defeitos, apenas ainda não estamos completos. Sim, eu penso que nós, como seres em construção, não estamos completos, estamos continuamente em construção. Mas em qualquer período, em qualquer tamanho que nós estejamos, nós somos completos. Pense numa criança de 5 anos. Ela ainda não reproduz, mas ela já é um ser humano completo. Tem todos os órgãos, tem tudo que precisa um ser humano para viver, ela tem. Ela é uma criança inteira, não pode ser tratada como uma metade ou um pedaço de gente. É um ser inteiro, só ainda não é adulto. Depois dos 14, 15 anos, quando ela já começa a ter a função de reprodução, então ela se torna um ser humano completo. Mas até então, ela é um ser fisicamente ainda em construção, mas em todo momento sempre inteiro. Não é verdade? Nós todos somos assim. Nós estamos trabalhando paulatinamente essas nossas propensões, nossos defeitos, nossas virtudes, trabalhando isso para nos tornarmos cada vez mais bem acabados e completos. Mas a cada momento em que nós estejamos na nossa existência, ali naquele momento nós somos um ser inteiro, com coisas boas e com coisas más.
como todo mundo, como tudo é na natureza. Existe o lado positivo de todas as coisas e existe o lado inconveniente e difícil para outras situações. Nem tudo é totalmente perfeito. Totalmente perfeito, disse Jesus, só Deus. Mas nós caminhamos para lá. Nós precisamos ter isso sempre na nossa mente. Eu busco a perfeição. Mas a perfeição não está naquele estado em que eu me sinto perfeito, que eu me sinto bem acabado, porque aí vem a desgraça da arrogância, vem a desgraça desses sentimentos nocivos que fazem o indivíduo ficar excessivamente orgulhoso. E aí significa que ainda precisa trabalhar muito para se livrar disso. O indivíduo, quanto mais elevado, mais simples ele é. Quanto mais elevado, mais humilde. Por isso nós precisamos prestar bastante atenção nas pessoas que são humildes, para aprender com elas e perceber como elas conseguem levar a vida de maneira muito mais tranquila e serena, sem tantos conflitos de busca, de necessidades, de coisas materiais, de vaidades que são absolutamente desnecessárias. A humildade é realmente a virtude das virtudes. Se nós conseguirmos trabalhar isso, nós vamos avançar muito. Sede perfeitos como nosso Pai é perfeito. Vamos rezar? Vamos? Tá. Eu vou fazer essa oração que eu costumo terminar os meus vídeos, que é uma oração que eu aprendi quando eu tinha uns 30 anos de idade e fui iniciado no Espiritismo por um mestre curandeiro. Sim, eu fui aprendiz de curandeiro durante muito tempo. E foi com esse mestre que eu aprendi, basicamente, todo o arcabouço do meu conhecimento a respeito do que significa espiritualidade. Eu tenho uma gratidão eterna por esse homem, que me ajudou muito e que me ajudou a dar um rumo muito melhor para a minha vida. Com ele eu aprendi essa oração, que faço agora. Senhor do Universo, dai-nos a tua luz e o teu amor, teu conhecimento e a tua verdade. Precisamos de ti, Pai amado, ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje, mudar para mais perto de Ti, para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós.